Olá, queridos, graça e paz. Ótimo dia, ótima tarde e ótima noite para você. Vou deixar Mateus 15, versículo 8 e 9, Jesus falando com os fariseus da época. Está escrito assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9. Em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Doutrinas que são preceitos de homens. Costumes, né, irmão? Que prendem pessoas. Só pode ir de saia, né? Não pode ver televisão. Não é isso? Uma série de outras coisas. Jesus está falando, eles me adoram de lábios, mas o coração está longe de mim. Estão sendo ensinados por preceitos de homens. Olha, não pode comer essa comida, hein? É carne de porco. Eu quero ficar com o versículo 8 e contar uma história para você rapidamente. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, me ama com os lábios. Na nossa vida cotidiana, as mulheres principalmente têm uma necessidade muito grande de ouvir a palavra eu te amo. As mulheres são mais sentimentais. E é correto falar que ama a esposa, claro, e vice-versa. Mas a gente precisa medir esse amor e perceber se realmente ama com as atitudes que o cônjuge, né, oferece um para o outro, né? Por exemplo, eu posso falar que amo a minha esposa, mas eu tenho um exemplo. Eu amo a minha esposa, mas eu posso ter duas, três, porque eu amo elas também, né? Será que ama mesmo? Mas eu digo todo dia que amo, mas as minhas atitudes não condizem com aquilo que faço. Posso falar que amo a minha esposa, mas não ajudo ela em nada. Nem olhar o meu filho, não gosto de trabalho, deixo ela trabalhando sozinha. Que amor é esse que não preserva a sua esposa? E vice-versa, estou dando exemplos básicos aqui. Por que isso, Alessandro? Queridos, porque a Bíblia fala do Espírito, né? Fruto do Espírito. E o fruto do Espírito começa, primeiro, é um fruto como se fosse uma tangerina com 9 gomos, são 9. Fruto do Espírito significa o caráter de Deus no cristão. Esse cristão carnal, cheio de carne, que agora habita o Espírito Santo, que está sendo moldado esse caráter para ficar parecido com Cristo. Então, o primeiro fruto é amor, o último é domínio próprio. Então, vamos lá. Se começa com amor e termina com domínio próprio, a arte de se dominar pelo Espírito significa o quê? Eu sou marido de uma só mulher. A carne pulsa, mas eu amo a minha esposa e o Espírito está me dando domínio próprio. É assim mais ou menos que se entende o fruto do Espírito. Amém, querido? Só para dar um exemplo simplório aqui. Você não ama do seu jeito. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em você. Ele tem conduta e tem regras. Ele te faz cada vez ficar mais centrado. Você não fica louco. Não. Você fica cada vez mais em paz e centrado, sendo direcionado por este Espírito, fazendo a sua carnalidade morrer. Sendo agora, melhor dizendo, trabalhado pelo caráter de Cristo em você. Amém, queridos? Eu quero contar rapidamente uma história, porque esse povo me ama, ou então me elogia com os lábios, mas o coração está longe, ou seja, falando e falando e falando, mas não sente, não pensa em nada disso que está falando. Está saindo, mas eu quero trazer algo rapidamente aqui para sua reflexão, que a gente coloca tudo na culpa do diabo, não é isso? Eu vou falar algo muito delicado aqui, queridos. Eu conheço duas pessoas, uma é da minha família e a outra é uma amiga de muito tempo. Então, essas duas pessoas têm cada uma 2 filhas. E infelizmente são de casamentos que não chegaram
a ter uma longevidade, né? Se separaram muito nova. As duas crianças, as duas meninas, hoje são duas mulheres, foram criadas por suas mães. Então, querido, aquilo que foi semeado na casa e ensinado pela mãe, muitas das vezes por alguma revolta, por ter sido separado, ou então um homem realmente deixou a desejar. Enfim, nós não sabemos o fundamento. Mas fato é, o que foi ensinado para essas duas crianças reflete hoje na sua fase adulta. Você sabia? Eu estou tentando trazer para você que tudo aquilo que a gente faz no seio do nosso lar vai refletir psicologicamente na educação do seu filho e da sua filha. Os exemplos que você dá sem palavras, eles estão vendo. E isso está construindo uma psicologia na mente do teu filho e da minha filha. Amém, queridos? É importantíssimo. O Senhor Jesus manda a gente ensinar o filho no caminho que deve andar. É claro que ele vai fazer a escolha dele, mas ensinar é nossa obrigação. Seja falando, seja explicando, ou seja em conduta. Porque ele está vendo, ele vai copiar e vai trazer para a vida dele. Tá? Então, não sei se por elas terem levado essas mães criando suas filhas, tá, queridos? Eu não quero julgar isso aqui, mas por elas ter levado uma vida assim mais difícil, porque realmente você criar um filho sozinho é muito complicado. Por isso que Deus estabeleceu a família, queridos. O pai faz muita falta. Um pai dentro de casa como exemplo, sabe? A esposa cuidando. Por isso, quando se separa, Deus não é a favor do divórcio, porque ele crê na família. A família é um projeto de Deus. Então, o que eu quero trazer aqui para você? É que todas essas duas meninas, elas foram ensinadas involuntariamente, tá, queridos? Eu não estou botando culpa em ninguém, muito pelo contrário, nem julgando, quem sou eu para fazer isso? Mas involuntariamente, por essas mães, devido à luta que elas tiveram, que homem não presta. Homem não prestava. Eu também já tive casos, né? Ao contrário também, que as mulheres não prestavam, bloqueando assim o jovem, porque ele foi desiludido, foi enganado, foi traído, porque amou muito alguém e alguém brincou com seus sentimentos. Então a temática foi: homem não presta, e para esse jovem, mulher não presta. Mas a verdade é, há homens e homens, e mulheres, não é isso? Você concorda? Não são todos da mesma estirpe, não são todos que têm a mesma conduta. Mas a generalização, após uma decepção, é que foi ensinado no seio dessas duas casas. É o que foi ensinado lá. Foi plantado uma semente de que homem não prestava. E na casa do jovem, foi plantado uma semente de que mulher é tudo... Que me entendam, né? Então a psicologia desse jovem e dessas duas jovens foi trabalhada desta forma, vendo os exemplos do que eram dito em casa e a conduta, certo? Do que foram ditas pelas mães. Mas o interessante é que essas duas jovens hoje têm mais de 20 anos e nenhuma das duas tem namorado. E curiosamente, as duas apoiam os movimentos que a gente vê por aí hoje, né? De que a pessoa tem direito a trocar de sexo, de que a pessoa tem direito, né, a ser chamada como quer. Curiosamente, pensa comigo, porque sem querer, eu digo isso com o coração, sem querer foi plantada uma semente no coração dessas jovens e possivelmente no coração desse jovem que foi desiludido, teve uma desilusão amorosa, de que homem e mulher não prestavam. E curiosamente, nenhuma das duas tem namorado. São 20 e poucos anos. Esse jovem nunca mais se relacionou com ninguém. Porque foi plantado na cabeça tanto dele quanto delas que mulher não presta e homem também não. Pela misericórdia de Deus, eu oro para que não aconteça. Mas fatalmente, eles vão procurar pessoas
do mesmo sexo. Por se sentir mais confiante, por se sentir mais abraçado. Porque homem, na concepção deles, na psicologia deles ou delas, foi montado na cabeça de que eles não prestavam. Aí a gente coloca a culpa, sabe em quem? No diabo. Quando a gente está dando um mau exemplo dentro de casa, falando coisas e generalizando coisas que não precisam ser generalizadas. Porque existem pessoas de caráter, pessoas de boa conduta, e infelizmente existem pessoas mau caráter e de mau conduta, independente do sexo. Amém, queridos? Então eu deixo esse recado aí para você. Você que tem filho pequeno, adolescente, pré-adolescente ou até adulto, você ainda continua sendo a luz da sua casa. Não generalize nunca, porque a obra do Espírito Santo é perfeita. Ela pode resgatar quem Ele quiser, de onde quiser. E nós temos que ser luz na nossa casa, sem generalizar, fazendo parte do ensinamento da criação dos nossos e de uma boa psicologia para quando ele se transformar num adulto, venha ser um adulto de bem, que saiba discernir as coisas do dia a dia. A culpa não é do diabo. E ninguém nasce assim. Sem querer, isso é ensinado. A gente aqui não percebe. Graça e paz.